Olá, meus alunos. Conforme combinado, né? Então hoje eu vou estar, né, respondendo as questões. Então tem aí a número 11, Faptec São Paulo. Construiu-se um alarme de temperatura baseado em uma coluna de mercúrio e em um sensor de passagem. Como segue a figura? Essa questão vocês têm ela aí, né? E aí o que é que ele diz? Ó, a altura do sensor óptico por laser detector em relação ao nível H pode ser regulada de modo que a temperatura desejada, o mercúrio impeça a chegada de luz no detector, disparando o alarme. Calibrou-se o termômetro usando os pontos principais da água de um termômetro auxiliar, graduado em Celsius, de modo que a 0 graus Celsius a altura da coluna de mercúrio é igual a 8 centímetros, enquanto a 100 graus Celsius a altura é de 28 centímetros. A temperatura do ambiente monitorado não deve exceder 60 graus Celsius. O sensor óptico par laser detector deve, portanto, estar a uma altura de dois pontos. Aí tem aí as alternativas, né? Quando ele fala disso daí, é o seguinte, né? Lembrando que aqui é a questão número 11, né? A página que a gente estava trabalhando é a página 31, certo? Então é a questão da página número 11, da página 31, certo? E nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que ele falou aí ele disse que tem um termômetro graduado em Celsius, ó. Então você coloca aqui, né, que tem um termômetro que está graduado em Celsius, tá? E do outro lado, ele está em uma altura H que ela é dada em centímetros. Nesse ponto aqui, que é o ponto fixo que ele fala, ponto de fusão do gelo, a altura do outro lado, ela é 8 centímetros. Enquanto que no ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, do outro lado, você tem 28 centímetros na coluna de mercúrio, tá? Então, o que é que vocês devem observar aí, né, nesse caso? O que é que vocês devem observar aí nesse caso? É aquele mesmo processo de dedução das escalas. Então, você tem dois pontos fixos, né? E aí você vai pegar esses pontos fixos e fazer uma formulinha. Então, ó, primeira coisa aqui vai ser o quê? TC. E aqui vai ser H. Outro ponto, né? Um ponto em relação ao outro. Aí você já sabe que faz isso, esse menos esse, né? Então vamos lá, né? Então vai ficar TC menos zero sobre, ó, 100 menos zero. Então fica aí dessa maneira. Igual H, né? Menos 20, menos 8. Então fica H menos 8, tá? Sobre 28 menos 8. Aí você coloca lá. 28 menos 8. Aqui, qualquer número que tira 0 fica ele mesmo, então fica TC sobre 100 igual H menos 8. 28 que tira 8 fica 20. Nesse caso aqui, gente, a gente não vai simplificar, tá? Poderia simplificar, mas nesse caso a gente não vai simplificar a fórmula, porque é o seguinte, a gente já chegou à lei de formação. Então vamos poupar trabalho, digamos assim. E a gente sabe que esse TC ele não deve ser maior do que 60 graus, certo? Então esse é um princípio, ele tem que ser 60 graus. O TC ele tem que ficar em 60 graus, certo? Então vamos fazer, né, o restante da questão, do outro lado. Então no lugar onde tem TC você aplica 60 graus, né? Então fica ó, 60 sobre 100 igual H menos 8 sobre 20, tá? Então fica dessa forma, certo? Deixa eu colocar um pouquinho a câmera para lá, para poder pegar a questão toda. Então fica dessa maneira. Aqui de 160 por 20, você pode dividir, né, simplificar ou fazer... Desculpe que aqui eu coloquei... Eu me atrapalhei aqui, ó, mas é H menos 8. Aí você pode fazer como vocês conhecem aí, né? Na matemática aí, vocês usam isso, cruzadinha, né? Então vai ficar 20 vezes 60, que dá 1.200, certo? Aqui fica 100 vezes H, dá 100H, menos, né? Tem o sinalzinho. 100 vezes 8 dá 800, né? Então você fica lá com
800, certo? Esse 800 aqui, ele está negativo, então ele passa para cá somando, então vamos colocar assim, 100H vai ser igual a quem? A 1.200 mais 800, ou seja, 100H é igual a 2.000, tá? O 100 está multiplicando, então passa dividindo, então fica H igual a 2.000 dividido por 100O, sobrou o quê? H tem que ser 20 centímetros. Então, quando a temperatura chegar em 60 graus Celsius, a nossa altura da coluna de mercúrio tem que ser 20 centímetros, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tá aí toda a questão, né? Vou tentar deixá-la o mais nítido possível, né? Então, eu vou afastar um pouquinho aqui, né? Para que consiga pegar tudo. Então, vocês estão vendo aí, pegou toda a questão número 11, certo? Qualquer dúvida é só perguntar, como vocês têm feito sempre.